Graça e paz, amados. Eu quero meditar com vocês em Apocalipse, capítulo 21, no texto que diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma voz do céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém, queridos? É um texto muito forte, né? E que chama a nossa atenção. O livro de Apocalipse, também conhecido como o livro da Revelação, apesar de ser um livro de trazer medo em muitas pessoas, por falta de uma genuína interpretação, por falta de uma boa compreensão da mensagem do livro de Apocalipse, algumas pessoas chegam a temer esse livro, ou até mesmo deixam de fazer leitura deste livro. Mas o livro de Apocalipse é um livro grandioso, principalmente para a Igreja de Cristo sobre a face da terra. Porque no Apocalipse nós vemos o apóstolo João, que tem essa revelação da parte de Deus, anunciando que o triunfo de Cristo juntamente com a sua igreja. Ou seja, o livro de Apocalipse, ele vem nos falar do triunfo de Cristo e também da igreja de Cristo juntamente com ele. Então, sendo assim, esse não é um livro para nos trazer medo, para nos trazer pavor, por causa das suas mensagens figurativas, por causa dos seus símbolos e coisas semelhantes a essa. Não, isso é um livro para trazer regozijo e fortalecimento para a igreja de Cristo sobre a face da terra. E nesse texto que nós acabamos de ler aqui, é interessante ressaltar que nos capítulos anteriores, ou seja, no contexto desse texto, nós vamos ver que há um juízo de Deus, aonde muitos já terão sido condenados, juntamente com o diabo, a besta, o falso profeta. Tais pessoas já terão sido condenadas ao lago de fogo e ao inferno, que de fato existe. Ainda que muitas pessoas não preguem hoje sobre o inferno, ele existe. Jesus, ele veio para salvar o pecador que se arrepende, que se volta para ele por meio da fé e da sua graça. Ele veio também para salvar-nos dos nossos pecados, até mesmo da ira vindoura de Deus sobre todo o ímpio, e também nos livrar do inferno, que de fato existe. Quando nós lemos o Apocalipse, o versículo 15 do capítulo 20 diz assim: E aqueles que não foi achado no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Ou seja, o juízo de Deus já havia acontecido sobre o ímpio. O juízo de Deus já havia acontecido sobre os incrédulos,
sobre a vida daqueles que não deram crédito ao Evangelho de Jesus Cristo, sobre a vida daqueles que não professaram a sua fé em Cristo e não se arrependeram dos seus pecados, das suas mazelas, da sua idolatria e coisas semelhantes a essa, e esses já haviam sido o quê? Condenados. Mas nós vemos no texto que nós acabamos de ler, João diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Ou seja, isso aqui agora é para aqueles que estão salvos em Cristo. Esse novo céu, essa nova terra que João vê, João está dizendo que esse novo céu e essa nova terra é para a igreja, é para os fiéis em Cristo Jesus. É para aqueles que se converteram a Cristo Jesus, que abandonaram os seus pecados, que reconheceram a sua miséria e se voltaram verdadeiramente para Deus com o coração sincero diante do Senhor. Esses tais herdarão o quê? Esse novo céu, essa nova terra. É isso que João está dizendo para a igreja da sua época e também para nós nos nossos dias atuais. Quando João diz aqui no versículo 4, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. João está dizendo isso para aquele que está salvo em Cristo Jesus. Esse não mais chorará. Esse não mais enfrentará a morte, passará pelo dano da morte. Esse não mais haverá de clamar a Deus, porque ele estará na presença de Deus. Esse jamais sentirá dor, porque neste lugar não existe dor. Como diz aqui o apóstolo João, esse tempo presente em que há dor, em que há sofrimento, em que há lágrimas, a necessidade de se clamar a Deus, aqui nesse novo céu, nessa nova terra, onde a igreja de Cristo estará juntamente com Cristo, os fiéis a Deus estará juntamente com Ele, não haverá nada disso. Não haverá sofrimento, não haverá necessidade de clamar, não haverá mais morte, porque estaremos juntamente com Deus. Como nos diz aqui o apóstolo João, no versículo 3, ele diz, olha, e vi uma grande voz do céu que dizia, eis o tabernáculo de Deus, e está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. João está dizendo que ele ouviu uma grande voz que dizia, eis o tabernáculo de Deus, que quer dizer, eis a casa de Deus com os homens, eis a morada de Deus com os homens, onde Deus estará com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo. Mas lembrando mais uma vez que aqui João está se referindo aos salvos em Cristo Jesus. Aqueles que foram alcançados por meio da graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Eles herdarão isso. Eles não sofrerão o dano da segunda morte, que é o inferno. Eles não passarão pelo lago de fogo, porque estão em Cristo Jesus. Mas nós vemos aqui, no versículo 8, aqueles que não participarão deste lugar. Vou ler para você. Ele diz assim, mas quanto aos covardes, ou seja, aqueles que dizem professar a Cristo, mas que não são verdadeiramente fiéis a Cristo, que temem em professar a sua fé em Cristo, até mesmo num ato, vamos supor assim, se tiver que morrer, tais pessoas preferem morrer, herdar as coisas materiais dessa terra, esses são os covardes que João está dizendo aqui. Eles não herdarão o reino dos céus. E os incrédulos também da mesma forma. Aqueles que não creem na morte e no sacrifício de Cristo na cruz, aqueles que não creem em Jesus Cristo como seu Salvador, esses também não herdarão o reino dos céus. João diz, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, também não herdarão o reino dos céus.
Os abomináveis são aqueles que querem viver uma vida totalmente desregrada sexualmente. São aqueles que querem estar sempre envolvidos com prostituição. São aqueles que querem sempre viver uma vida de mazelas, de drogas, de vícios. Essas pessoas também, se não se converterem a Cristo, não herdarão o reino dos céus. Ele diz aqui, os homicidas também, se não se arrependerem das suas maldades e se converterem a Cristo, não herdarão o reino dos céus. Os fornicadores, como eu disse, são aqueles que estão sempre envolvidos em prostituição, em coisas semelhantes a essas, também não herdará o reino dos céus. E ele diz, e aos feiticeiros, aos idólatras e a todos mentirosos. Os feiticeiros também, se não se arrependerem da sua prática e abandonarem a sua prática e se voltarem para Cristo, não herdarão o reino dos céus. Eu sei que muitas das vezes o diabo promete mundos e fundos para essas pessoas, paz e descanso, mas como diz João 8,44, ele é mentiroso e homicida desde o princípio. Nós vemos ainda no Antigo Testamento, Deus inúmeras vezes ele repreende aqueles que têm essa prática da feitiçaria, de consultar os mortos e coisas semelhantes a essa. Se não se converterem a Cristo, não herdarão o reino dos céus. E não sou eu que estou dizendo isso, é a própria Bíblia que está nos dizendo. Os idólatras são aquelas pessoas que adoram não apenas os ídolos e imagens, mas também até mesmo homens, que adoram homens, pessoas, que amam tais pessoas e colocam tais pessoas acima de Deus, acima de Jesus Cristo. Essas pessoas também não herdarão o reino dos céus. O apóstolo João diz, e a todos os mentirosos, aquelas pessoas que gostam de mentir, ainda que se dizem cristãs, porque existe também em nosso meio, muitos que se dizem cristãos, mas que ainda não abandonaram a prática da mentira, que não se converteram verdadeiramente a Cristo. Esses também não herdarão o reino dos céus. É necessário o que? Nascer de novo, ser uma nova criatura em Cristo Jesus, se você quer ir morar no céu. E ele diz, olha, e a parte de todos esses será o quê? O lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ou seja, todas essas pessoas, covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, mentirosos, se não se converterem a Cristo em vida, a sua parte será, como nós vemos aqui, o lago que arde com fogo e enxofre, que é conhecido como a segunda morte. Por que uma segunda morte? Porque é uma eternidade longe de Deus. É uma eternidade separada de Deus, onde o juízo de Deus estará sobre a vida dessas pessoas, que serão atormentadas juntamente com Satanás e os seus anjos no inferno. Portanto, arrependa-se hoje dos seus pecados. Arrependa-se hoje dos seus maus caminhos. Talvez você pense, mas pastor, eu não falo mal de ninguém, não faço mal para ninguém. Mas nós herdamos este pecado em Adão. Diante dos olhos de Deus, todos nós somos pecadores. O apóstolo Paulo diz em Romanos 3,20, não há um justo sequer sobre a face da terra. Todos nós carecemos de Cristo em nossa vida, de arrependermos dos nossos pecados, se verdadeiramente queremos estar com Deus no céu. Senão, isso é impossível. Por isso Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pedro, em Atos 4,12, ele diz, olha, em nenhum outro nome há salvação. Jesus, irmãos, é a única salvação. Se você não quer ir para o inferno, tenha Cristo em sua vida. Viva para Cristo. Arrependa-se dos seus pecados e se volte para Ele e alcance a salvação da sua alma, que é o que Deus ele tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E lembre-se, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que Deus te abençoe. Pense nisso. Eu sou o pastor Rogério Leandro, em prol do genuíno evangelho, e até uma próxima, se Deus assim o quiser. Forte abraço.